Luffy teve diversos inimigos durante toda a obra, onde no início ele se mostrava sempre superior, mas como um bom shonen, seus inimigos vão escalando, dando mais dificuldade e alguns até mesmo derrotando o prota algumas vezes. Fala galera, bem-vindo ao canal do Pug Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os inimigos do Luffy até o capítulo atual. Quero deixar claro que nesse vídeo eu vou colocar todos os inimigos que o Luffy já enfrentou no anime e mangá, mas não vou colocar os inimigos dos filmes ou episódios fillers, até porque tem vilões que o prota enfrenta nos filmes que ele não conseguiria vencer naquele momento. Porém, por não ser canônico, ele só ganha, cara. Vulgo a parte do Chique Leão Dourado, que o Luffy não teria condições de derrotar esse inimigo com o nível de poder que ele estava naquele momento. Vamos começar pelo seu primeiro inimigo, a Capitã Álvida, que serve basicamente para mostrar mais sobre o Luffy e seu Akuma no Mi, e um pouco também sobre o mundo de piratas que a obra se inicia. Ela não chegou a dar nenhum trabalho ao Luffy e foi derrotada com apenas um soco. Seguindo, temos o Capitão Morgan, que é um marinheiro que estava numa ilha próxima, e ele tem uma mão de machado que seria capaz de cortar o Luffy, já que a borracha pode parar armas de fogo, mas não armas brancas e cortantes. Mas mesmo assim, é mais um inimigo que não está no nível do nosso protagonista, e acredito até mesmo que o Zoro nesse momento conseguiria o derrotar sem muita dificuldade. Moji é mais um inimigo que o Luffy enfrenta no arco do Bug. Ele é o domador de feras, o carinha que fica em cima do leão, e que não é páreo para o Homem Borracha, que derrota ele e o seu leão facilmente. Mas nada normal até agora, afinal, o vilão mesmo dessa parte é o Palhaço. Inclusive, ele é o próximo da lista, onde por mais que não tenha sido uma luta muito difícil, Bug também possuía um Akuma no Mi, que o permitia se separar partes do seu corpo, e isso tornava o embate mais complicado. Mas com uma pequena ajudinha da Nami, ele consegue finalizar o Bug com seu Gomu Gomu no Bazooka. O próximo inimigo é o Capitão Kuro, no arco do Usopp, que aumentou a dificuldade da batalha devido à sua técnica super veloz, conseguindo ferir o Luffy algumas vezes com suas garras, mas bastou um agarrão e um golpe certeiro na testa para ele ir de arrasta para cima. Partindo de barco para o Baratie, temos o Don Krieg, que foi o primeiro inimigo do Luffy, que mesmo após ser finalizado, levanta-se e tenta continuar a luta. E fora que ele usava armadura, tinha diversos arsenais, foi bem difícil para o prota nesse momento, pois eles estavam sob destroços de navios, e se o Luffy caísse no mar, já era, pois usuários de Akuma no Mi não podem nadar. E o vilão, já sabendo disso, queria manter distância do Luffy o tempo todo. Arlong é o próximo inimigo do Luffy, que deu bastante trabalho, pois ele era um homem-peixe que, em regra, já é bem mais forte que um ser humano. E fora isso, ele usava bastante técnicas cortantes, além da sua espada gigantesca, que se pegasse no prota, seria um golpe que machucaria muito. Porém, a vontade de salvar sua companheira, Nami, era muito maior do que o desafio que estava à sua frente. E ele consegue vencer com um golpe na cabeça do Tubarão Serra, destruindo não só o vilão como toda a base que estava localizada, o bando do Arlong. Começando com a primeira derrota do Luffy, temos o Smoker, que em Logital mostrou que sua Akuma no Mi é superior. Além disso, ele usava uma arma com Kairosek, capaz de anular os poderes de uma Akuma no Mi. E o Luffy só escapou devido à ajuda do seu pai, que ele nem sabia na verdade que o seu pai estava por ali e o ajudou. A gente que está lendo que sabe disso. Não sei se devo contar o embate do Luffy versus o Zoro, mas em determinado momento os dois lutam, sem definir um vencedor, apenas devido a acontecimentos que levam a tal. E depois já temos a luta do Mr. Tree contra o Prota, que tem uma Akuma no Mi bem chata, a Akuma no Mi da vela, dando certa dificuldade, mas que na minha opinião não superou a dificuldade que foi o Arlong, por exemplo. No arco do Tony Chopper, o Luffy enfrenta o Apu, que é mais um inimigo que não é tão forte, mas não foi derrotado tão rapidamente. O autor queria dar mais um desenvolvimento à Rena e somente no final o prota entra para acabar com tudo, acabar com a luta. Em Alabasta,
o Luffy enfrenta o Smoker novamente. E o Ace, seu irmão, é o salvador da vez. E no mesmo arco, o Prota enfrenta o Crocodile, que é o vilão principal, perdendo 2 vezes antes de conseguir ter um embate capaz de ganhar do vilão. Inclusive, vemos que praticamente qualquer inimigo tem uma Akuma no Mi mais forte que a do protagonista, o que faz com que ele tenha que se esforçar bastante para vencê-lo com sua Gomu Gomu no Mi. E o Oda, que é o autor, já tinha dito que essa já era a estratégia dele, de fazer com que seu protagonista não tenha um poder tão apelão e tenha que se virar nos 30 para poder ganhar de certos inimigos. Após esse arco, temos a luta do Luffy contra o Bellamy, que foi um massacre por parte do Prota, que o derrota com apenas um soquinho. Depois, na Ilha do Céu, o Luffy enfrenta o Enel, que tem uma Akuma no Mi bem forte, eu acho que é a Akuma no Mi mais poderosa até aquele determinado momento. Acho não, tenho certeza. Porém, no mundo em que se passa a obra, a borracha é imune à eletricidade, o que faz com que o embate seja fácil e o vilão fique apenas fugindo, sendo finalizado pelo Gomu Gomu no ou Gun Rifle. Depois do Enel, temos o Fox, que eu prefiro nem comentar muito. Foi bem chatinha essa parte, e após ela, adentramos no delicioso arco de Water 7 e Enies Lobby, onde, em sequência, temos a luta do Luffy vs o Usopp, depois temos a luta do Luffy vs o Frank, que não é bem uma luta até o final, mas tem um embate entre os dois. Depois temos o Luffy contra o Rob Lucy, onde ele perde nesse primeiro momento, e quando eles vão resgatar a Robin em Enies Lobby, tem mais uma do Luffy vs o Lute, onde agora sim temos a finalização desse embate. Agora vamos para mais um arco que foi bom, porém um vilão bem sem graça, que foi a saga de Thriller Bark e seu vilão Gekko Moria, que não deu muita dificuldade para o Luffy. E ele nem queria lutar, ele preferia deixar suas sombras resolverem seus problemas e também os seus subordinados. Além do Moria, o Luffy em seu modo Nightmare também enfrenta o gigante Oz. Em Sabaody, Luffy enfrenta o Bartolomeu Kuma, após um a um dos seus companheiros serem teleportados pela Akuma no Mi do inimigo, e acumulou mais uma derrota para sua conta, pois o seu adversário era poderoso demais para esse momento. Onde após essa derrota completa do bando do Chapéu de Palha em Sabaody, Luffy é mandado para Amazon Lily, onde ele enfrenta as irmãs Gorgona, mas não chega a finalizá-las. Depois vai para Impel Down atrás do seu irmão Ace e perde feio para o diretor da prisão, o Magellan, e sua Akuma no Mi do veneno. Aqui ele quase morre, mas no final ele consegue causar uma grande confusão e fugir junto a esse alvoroço, mas não antes de pelo menos ter uma trocação rápida com o Barba Negra, que foi o responsável por seu irmão ter sido preso. No arco de Marineford, o Luffy tem diversos embates, onde temos ele contra o Mihawk, depois contra os almirantes, logo os 3 juntos. Óbvio que ele não conseguiu fazer nada, assim como o Mihawk. Depois contra o seu avô, ele tem que tomar uma decisão de bater ou não, pois ele precisa tirá-lo da frente e salvar seu irmão Ace. E também contra o Sengoku, que estava ali, mas ele teve apenas que defender o seu irmão de um golpe. E aqui finalizamos todos os inimigos do Luffy antes do time skip. Entrando no time skip, o Luffy volta fortão depois de 2 anos treinando e já derrota um pacifista facilmente, partindo assim para a Ilha dos Homens Peixe, onde derrota o Rhodey Jones com muita facilidade, apesar de ter algumas dificuldades ali, pois ele estava enfrentando um peixe debaixo d'água. Mas vamos ser sinceros, né? Mesmo debaixo d'água, o Luffy estava dando um pau nesse tubarão branco. Em Punk Hazard, o Luffy enfrenta o vilão do arco, o Caesar Claw, e basicamente esse arco nos prepara para o próximo, que é Dressrosa, com o Prota tendo que enfrentar alguns inimigos no Coliseu, mas no mano a mano foi só o Shinjao. Depois temos mais uma luta contra o Bellamy, que também foi só um massacre, só para relembrar aqueles momentos do arco que precede a Ilha do Céu, e finalizando o arco com o Dom Flamingo sendo subjugado pela sua nova forma, o Gear 4. Continuando, no arco de Holy Cake, temos a luta do Luffy vs o Cracker, que foi uma das lutas mais chatas de toda a obra, pelo menos na minha opinião. E ainda nessa saga, tem a luta do Luffy vs o Sanji,
onde o Sanji só bate e o Luffy não revida, é só tristeza nesse momento. E também a luta do Luffy versus o Katakuri, que não é toda ruim, mas tem diversos pontos que eu acho que foi ruim para o desenrolar da mesma. Começando o arco de Wano, temos o Luffy versus o Roden, que foi mais um massacre, já que o vilão feriu uma amiga do Prota. Depois, Luffy versus Kaido, que aqui ele perde 3 vezes antes de ter uma luta com o golpe final, e é justamente nessa parte que o Prota aprende a usar o seu Gear 5, que tem um design muito legal. E só assim para conseguir derrotar o monstro Kaido. E para finalizarmos a última saga até o momento, temos Egghead, com o Luffy enfrentando novamente o Rob Lute, que é facilmente vencido pelo Gear 5. Depois temos o Luffy versus o Almirante Kizaru, dando um empate, apesar de que o Almirante não demonstrou estar lutando totalmente a sério com todo o seu poder. E depois temos o Luffy versus um dos Gorosei, o Saturno, onde, como o arco não acabou, não temos como dizer se vai ter mais mano a mano com o Prota ou não. Mas em outro momento posso trazer outro vídeo com mais inimigos do Lufão. Vamos só deixar acumular mais arcos e mais inimigos, porque a obra já está se encaminhando para o final e eu acredito que vai ter ainda um Barba Negra, um Imo-sama, talvez mais Gorosei, ainda deve ter também um Akainu. Tem uma galerinha ainda que vai ser inimigo do Luffy, eu tenho quase certeza. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Vocês lembravam de todos os inimigos que o Luffy já tinha enfrentado? Contem aí nos comentários. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.